E aí galera, tô de volta. Alguns dias atrás eu tinha visto os filmes de Sword Art Online Progressive, Saul recontando a história, só que do ponto de vista da Asuna, é um bom filme, uma experiência bem cultural, mas o vídeo de hoje não é sobre isso. Depois que eu vi esses filmes, me deu uma vontade de rever o primeiro Saul, o de anos atrás. Eu sei, a internet meio que ama ou odeia Sword Art Online por vários motivos. Tipo gerar vários animes de Isekai com um protagonista clonado idêntico ao Kirito. Como é que mesmo que dizem, faz parecido, mas não copia? De toda forma, eu voltei para o Saul com um coração aberto. Não me lembrava de muita coisa da primeira parte de Incredible. A primeira vez que eu assisti eu era um adolescente. Me lembrava de algumas cenas e na época o Ryu adolescente me lembro de eu ter gostado. Mas é Saul, esse anime não pode ser tão bom. Bom, na verdade é bom pra caralho. Mas antes de começar o vídeo, mexendo sem vergonha, deixa o like pra ajudar com o crescimento do canal, se inscreva caso você não seja inscrito e ative o sino de notificação. Dessa forma você mostra pro YouTube que o vídeo é de qualidade. E eu te prometo que se você fizer tudo isso que eu estou lhe pedindo, a sua mão não vai cair. Dito isso, vamos lá. Começando do começo, Sword Art Online conta a história de Kirito. No primeiro dia dele jogando um jogo de realidade virtual chamado, adivinha, Sword Art Online, ele estava se divertindo com um novo amigo que ele fez no jogo, ensinando o noob a jogar, mas eles descobrem uma coisa esquisita nesse jogo. Parece que algum programador idiota esqueceu de fazer o botão de quitar. Mas desse jeito não dá pra sair do jogo. Como é que faz? Pois então, o criador do jogo se apresenta na frente de todos os jogadores e diz que é isso mesmo. Ninguém sai desse jogo e que se seu HP chegar a 0, o capacete de realidade virtual deles vira um micro-ondas e eles morrem na vida real também. A única forma de sair desse jogo mortal é zerando. E eu tenho que dar o braço a torcer logo no início. Que baita apresentação! Primeiro na apresentação do jogo, por já ter jogado Sword Art Online como um beta tester, Kirito conhece as regras desse mundo que ele apresenta pra gente dando um pequeno tutorial para o Clan, um jogador que ele conheceu no primeiro dia. Nesse mundo não existe magia, os jogadores lutam apenas com espadas, katanas, martelos, facas. No filme do Progressive rola até foice, só armas de proximidade, o que é uma mensagem bem clara do jogo. Não dá pra enfrentar nada de uma distância segura. A única maneira de enfrentar um desafio nesse jogo é encarando o perigo de frente e colocando-se em risco para isso. O Will curtiu essa ideia. Se fosse um jogo normal, eu morri, grande coisa. É só voltar do checkpoint, fazer o caminho todo de novo e tentar até dar certo, correto? Mas não tem segunda chance aqui. Morreu, meu amigo. E aí que vem o twist, onde todo mundo que pensava que estava em um jogo para se divertir são jogados em um jogo de sobrevivência. Não tem segunda chance aqui não. Morreu. O jogo também não te dá o direito de você fingir ser quem você não é. O que no começo eu pensei que era só pra fazer a experiência ser mais próxima da vida real para os personagens, no mau sentido, dando a sensação de que eles estão lutando com seus corpos da vida real, como se suas vidas estivessem em risco. Inventa de enfrentar um inimigo quando você está com um level mais baixo. Inventa de abrir um baú errado e ser uma armadilha. Inventa de, a gente só vai dar um passeiozinho num lugar aqui só pra pegar um pouquinho mais de dinheiro. Inventa brincar nessa situação pra você ver. Sabe quando no jogo você não espera que vai morrer e você morre por motivo nenhum? Então, né? Seria uma pena se fosse real, né? Mas após ver toda essa temporada, eu acho que tem um outro significado que a obra tenta passar, além de criar esse desconforto. O anime mostra muito bem a vontade do Kirito em sobreviver no primeiro episódio, mas não demora muito pro anime torturar o protagonista de uma outra forma. Ainda no primeiro episódio, o anime coloca a seguinte situação pro Kirito: ajudar o amigo que ele fez nesse jogo, que ele tem outros amigos, pessoas que entraram com ele nesse jogo, e ele quer ajudar eles, ou ir sozinho o caminho, assim conseguindo mais recursos e upando mais rápido no jogo. E o Kirito não é um filho da puta, mas é aquele negócio, não dá pra salvar todo mundo e não dá pra salvar os outros quando você não consegue nem salvar a si mesmo. Você já vê que o anime leva muito a sério essa questão de vida ou morte nesse jogo, porque já coloca o personagem tendo que tomar decisões difíceis logo de cara. O que acontece no segundo episódio é que eles tentam derrotar o primeiro boss. Mano, e eu me lembrava dessa luta. É tão boa quanto eu me lembrava. As sequências de ação bem dirigidas, bem animadas. Só isso dá um pau em um monte de anime que tem de temporada de ação, que o anime é... Nossa, porra, me lembrei do anime de Nazepo que fiquei triste. Nossa. Se bem que eu posso contar aquilo como anime, velho. Aquilo é um PowerPoint. Enfim, bora voltar pra sala. Mano,
continua lindo. A trilha sonora da Yuki Kajura nas cenas de drama são boas, mas, mano, as cenas de ação com essa trilha sonora são simplesmente épicas. E essa é a porra do primeiro boss. E eles conseguem fazer isso ser tão épico. Simplesmente não tem como eu esquecer esse segundo episódio. Logo depois que eles ganham, Kirito dando o last hit e pegando o item do boss, ele é marcado como um beta tester. Como eu já disse, que jogou o jogo antes, ele conhece os macetes do jogo. Embora que o jogo esteja bem diferente em alguns pontos, ele sabe onde ficam os lugares onde tem recursos. E todo mundo julga ele como um trapaceiro. E aí o Kirito decide ele mesmo se colocar, não, eu sou um trapaceiro mesmo, e se afastar de todo mundo e se tornar um jogador solo. O que muda logo no terceiro episódio. Que, meu Deus, que episódio de Natal foi esse? O episódio da Sati é simplesmente brutal. Após ser marcado como um beta tester, Kirito decide participar em jornada solo, depois de um time skip. Cada arco dessa temporada tem um leve time skip. Kirito salva uma guilda de iniciantes e só deu tragédia. Esse episódio é brutal. A Sati cantando a música de Natal realmente doeu, machuca, mas esse evento tem uma outra importância para a obra e esse talvez seja a primeira pior experiência do Kirito em Saul. O que afetou ele, fazendo com que não ligasse se ele se machucasse lutando. E eu não lembrava de ser um episódio tão importante, apesar de no começo ter sido uma experiência boa para o Kirito deixar de ser um jogador solo e entrar numa guilda e ser acolhido por um grupo. A experiência deu completamente errado. Nossa, o que tinha pra dar errado nesse terceiro episódio deu. Um episódio simplesmente brutal pra destruir você. E isso afeta o Kirito. E ao longo da temporada vai se mudando isso nele. Em que ele não tem muito senso de preservação pra querer sobreviver nesse jogo de novo. Mas sabe, estar preso em um jogo de sobrevivência com um monte de gente causa todo tipo de efeito nos jogadores. Alguns vão formar guildas com seus amigos e tentar sobreviver da melhor forma que dá. Alguns vão ficar na cidade inicial, evitando todo e qualquer risco, mas dependendo de que os jogadores zerem o jogo para saírem, aceitando que o jogo é a sua nova realidade. Alguns deles vão começar a apontar o dedo em um culpado, tirando o fato de o culpado ser um maluco que prendeu todo mundo no joguinho. Alguns personagens também coringam e decidem criar guildas de assassinos para mandarem outros jogadores pro Vasco. Cada um vai ter sua reação. Apesar que eu não me lembrava que a história desenvolveu o Kirito nesse sentido, dele inicialmente ser um personagem que quer, com vontade de sobreviver nesse jogo, destruir ele. A parte de destruir ele eu me lembrava que tinha uns episódios no meio com algumas das personagens femininas, e esses episódios são utilizados para dizer quem o Kirito era e também mostrar como ele tá tancando o mundo. Mas eu não me lembrava da Best Girl, o porquê ela era Best Girl, eu realmente não lembrava, que é a Asuna. E meu Deus, como foi bom rever isso. Deu pra ver a dedicação do autor de realmente fazer ela a Best Girl. De uma personagem que era inicialmente mais isolada, pra uma personagem que você vê ela ter um papel de liderança na história, entrando pra uma grande guilda e se tornando a segunda no comando. Você vê o lado meigo e doce dela. Que, rapaz, realmente deu pra acreditar que ela ama o Kirito. Que ela ama o Kirito, daria a vida por ele e ele faria a mesma coisa. E também me fez repensar sobre a ideia de ter colocado para todos os jogadores terem a aparência deles da vida real. Porque não só eles estão vivendo a experiência do jogo de sobrevivência, de não, isso daqui é real e eu estou colocando minha vida em risco, mas também de fomentar que as relações deles sejam mais, as relações dos personagens sejam mais humanas. Não é como se eles estivessem usando um avatar e estivessem mentindo um pro outro usando uma máscara. Não, vocês estão vendo eles como são na vida real. A interação deles, seja de amizade, seja de amor, seja de violência, é mais real. Pelo menos essa é a ideia que a obra tenta passar. E também ter um filho, e também tem a filhinha Iá que mano, esses episódios foram muito bons. Os episódios do Kirito e da Asuna foram muito bons. Eu não tenho nada a dizer isso. Combinando também com o final. Mano, esse final foi um bom final. Tem o cheat do Kirito, mas sinceramente eu caguei, velho. Uma coisa que eu entendi do Sword Art Online é que ele vai ter essa parte de não ter lógica, do protagonista quebrar o mundo, e que, no final das contas, o que eu me importo mais é como ele vai fazer isso. Se ele consegue me pegar pelas emoções, mano, e me entregar um show como esse, tá ótimo. E caralho,
A ação é excelente. E eu não tô falando do Alicization, eu tô falando desse primeiro. A ação do anime é incrível. Melhorou muito durante os anos. Você pode ver no Alicization, você pode ver no Sword Art Online Progressive que a qualidade de produção melhorou bastante. Mas a ação nessas primeiras temporadas também está num nível muito bom. A minha luta favorita sendo contra esse demônio azul que eu tava mostrando na tela. A primeira luta onde o Kirito usa 2 espadas. Como eu já falei, Sword Art Online tem algumas conveniências na história. Por exemplo, personagens se movendo quando não devem se mover, não é? Personagens matando os outros quando eles deveriam estar mortos. Mas as conveniências mais fortes dessa primeira parte estão mais no final. E como eu disse, pra mim, não altera a qualidade da obra. Eu estava engajado da mesma forma. Então, pra mim, Sword Art Online foi a primeira parte. Foi uma ótima experiência. É um anime extremamente viciante. Eu peguei pra assistir nesse final de semana. Eu quase maratonei a merda. Impressionante como eles conseguiram fazer um anime tão fluido. Agora uma coisa que eu fiquei, mano, por que vocês fizeram isso? Pelo amor de Deus. Qual o sentido de vocês fazerem isso? É a motivação do Kayaba. A gente descobre que o líder do Blood Knight é o Kayaba. Ele luta contra o Kirito. Ele dá um belo de um golpe. A Asuna tentando defender o Kirito. Ela estava com paralyzed, mas por algum motivo ela se moveu em cima dele. Lembra que eu disse que ela daria a vida por ele? Ela morre. Aí o Kirito vai lutar contra o Kayaba. Ele leva um belo de um golpe de espada e quando estava prestes a morrer, porque o HP dele chegou a 0, ele vai dar um último golpe no Kayaba e derrota ele também. Ele mata o Kayaba. Essa é a parte de Sao que é mentirosa. E como eu disse, estava engajado, então pra mim passou. Mas por que vocês fazem isso, velho? Essa parte final. No final, o Kirito faz a pergunta de ouro. Por que você trancou todo mundo num jogo de sobrevivência? E a resposta dele é: eu não lembro mais. Mano, não faz isso, não. Pelo amor de Deus. E não é a primeira obra que eu já vi fazer isso. Fazer essa pergunta, deixar um mistério no ar e depois dizer: eu sei lá qual é a resposta. Já esqueci. Eu esqueci a resposta da porra do anime. Olha, o bom é que Sao não é um anime de mistério. 100% mistério. Ainda bem. Porque eu me lembro de uma outra história que eu vi de mistério que dá essa exata resposta no final, velho. Depois eu conto pra vocês. Mas de qualquer jeito, eu gostei muito do Sao. Ele termina. O Kayaba provavelmente ele salvou a Asuna. Pelo menos foi assim que pareceu no anime. O Kirito pediu ao Kayaba no início da luta de que se a Asuna tentasse se autoescalar pro Vasco, ele impediria. Provavelmente o Kayaba fez alguma coisa antes da luta para que ela não morresse por alguma parte do sistema, não sei. Depois eu vejo a novel e confirmo. E provavelmente ele fez a mesma coisa com o Kirito. Kirito acorda, percebendo que ele está vivo, ele vai capengando, procurando a amada dele com quem ele conviveu dentro do jogo. Mostrando que o jogo de sobrevivência não teve só o lado ruim. Teve a parte boa dele ter se apaixonado pela Asuna, dele ter criado uma filha com ela. E isso é reutilizado na segunda parte, no final da segunda parte. O jogo das fadinhas. Mas eu não vou falar sobre ele hoje porque o vídeo já tá grande. Vocês não devem nem estar mais aguentando a porra da minha voz. Só vou concluir dizendo: eu amei ter revisto o Sao. Gostei muito do show. Excelente anime de ação, fantasia. Tem uma pegada de Slice of Life. Apesar do clima tenso de estarem no jogo de sobrevivência, tem aquela quebra de gelo. Tem a parte de comédia em Sao. Ele não é sério o tempo todo, ele não tem essa pressão esmagadora. Inclusive, os momentos de comédia são muito bem-vindos em Sao, para não ficar esse clima de morte o tempo todo. É um anime divertido, animado, muito bem feito. Também não podemos esquecer do romance. O romance sendo uma parte bem importante de Sword Art Online nessa primeira parte. De qualquer forma, obrigado por assistir até aqui. Se inscreva se não for inscrito, deixa o seu like e eu vejo vocês na próxima. Até mais, tchau!